Irmãos, continuando nossa leitura da Bíblia, hoje o livro do profeta Miqueias, a partir do capítulo 1. Palavra do Senhor que veio a Miqueias, morazita, nos dias de Jotão, a casa de Ezequias, rei de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, presta atenção, ó terra, e tudo o que nela há, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós, o Senhor desde o seu santo templo. Porque eis que o Senhor está para sair do seu lugar e descerá e andará sobre as alturas da terra. E os montes debaixo dele se derreterão e os vales se fenderão, como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo. Tudo isto por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra para plantar vinhas, e farei rolar as suas pedras no vale, e descobrirei os seus fundamentos. E todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todas as suas ofertas serão queimadas pelo fogo. E de todos os seus ídolos eu farei uma assolação, porque pela paga de prostituta os ajuntou, e para a paga de prostituta voltarão. Por isso lamentarei e gemerei e andarei despojado e nu. Farei lamentação como de chacais e pranto como de avestruzes. Porque a sua chaga é incurável, porque chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não o anuncieis em Gate, nem choreis muito, revolve-te no pó na casa de Afra. Passa, ó moradora de Zafir, em vergonheza, nudez. E moradora de Zanã não saiu, o pranto de Bet-Ezel tirará de vós a sua posição. Porque a moradora de Marote sofre pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Ata os animais ligeiros ao carro, ó moradora de Laquis, esta foi o princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam as transgressões de Israel. Por isso darás presentes a Moresete e Gate. As casas de Axibe se tornarão engano para os reis de Israel. Por isso darás presentes a Moresete e Gate, a casa de Axibe se tornarão em engano para os reis de Israel. Ainda trarei a ti, ó moradora de Maressa, aquele que te possuirá, chegará até Adulão, a glória de Israel. Faz-te calva e tosquia-te por causa dos filhos das suas delícias, alarga a tua calva como a águia, porque de ti foram levados cativos. Capítulo 2. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade, e maquinam o mal à luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão. E cobiçam campos e roubam-nos, cobiçam casas e arrebatam-nas. Assim fazem violência a um homem a sua casa e a uma pessoa a sua herança. Porquanto assim diz o Senhor, eis que projeto um mal contra essa família, do qual não tirareis os vossos pescoços, e não andareis tão altivos, porque o tempo será mau. Naquele dia se levantará sobre vós um provérbio e se lamentará pranto lastimoso, dizendo: Nós estamos inteiramente desolados, a porção do meu povo ele a troca, como me despoja, tirai os nossos campos, os reparte. Portanto, não terás tu na congregação do Senhor quem lance o cordel pela sorte. Não profetizeis aos que profetizam, eles não profetizarão para eles, pois não se apartará a sua vergonha. Ó vós que sois chamados casa de Jacó, porventura encurtou-se o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? E não é assim que fazem bem as minhas palavras aos que andam retamente? Mas ontem se levantou o meu povo como inimigo, de sobre a vestidura tirastes a capa daqueles que passavam seguros, como homens que voltavam da guerra. Lançaste fora as mulheres do meu povo, da casa das suas delícias, das suas crianças tirastes para sempre a minha glória. Levantai-vos e ide-vos, porque este não é o lugar de descanso, por causa da imundícia que traz destruição. Sim, destruição enorme. Se houver alguém que andando com espírito de falsidade mentir, dizendo, eu te profetizarei sobre o vinho e a bebida forte, será este tal o profeta desse povo. Certamente te ajuntei todo o Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, pôs-los-ei juntos todos, como ovelhas de Bosra, como rebanho no meio do seu pasto, farão estrondo por causa da multidão dos homens.
Subirá diante deles o que abrirá o caminho. Eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela. E o rei irá diante deles e o Senhor à testa deles. Capítulo 3. E disse eu: ouvi, peço-vos, ó chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel, não é a vós que pertence saber o juízo? A vós que odiais o bem, e animais o mal, e arrancais a pele de cima deles, e carne de cima dos seus ossos, e que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne dentro do caldeirão. Então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com os seus dentes e clamam paz, mas contra eles, que nada lhes dá na boca, preparam guerra. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação, e por-se-á o sol sobre os profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá. E os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Mas eu estou cheio do poder do Espírito Santo, e de juízo e de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão, e a Israel o seu pecado. Agora ouvi isto, vós, chefes da casa de Jacó e príncipes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com iniquidade. Os seus chefes dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não há Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como o campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa como os altos de um bosque. Capítulo 4. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos. E irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E julgará entre muitos povos, e castigará nações poderosas e longínquas, e converterão as suas espadas em paz e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andam cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todo o sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei e a cocheava, e recolherei o que tinha sido expulsa e a que tinha maltratado. E da que cocheava farei um remanescente, e da que tinha sido arrojada para longe uma nação poderosa, e o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. E a ti, ó torre do rebanho, fortaleza da filha de Sião, a ti virá sim, a ti virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. E agora, porque fazes tão grande pranto, não há em ti rei? Pereceu o teu conselheiro, apoderou-se de ti a dor, como da que está de parto? Sofres dores e trabalha para a luz, ó filha de Sião, como a que está de parto, porque agora sairás da cidade e morrerás no campo, e virás até Babilônia, ali porém serás livrada, ali te remirá o Senhor da mão dos teus inimigos. Agora se congregam muitas nações contra ti, que dizem: seja profanada, e vejam os nossos olhos o seu desejo sobre Sião. Mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu conselho, porque as ajuntou como gavelas numa eira. Levantai-te e trilha, ó filha de Sião, porque eu farei de ferro o teu chifre, e farei de bronze as tuas unhas, e esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será consagrado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Capítulo 5. Agora junta-te em tropas, ó filha de tropas, por se há cerco contra nós, ferirão com a vara na face ao juiz de Israel. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que
está de parto, tiver dado à luz. Então o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Aí ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus, e eles permanecerão, porque agora será engrandecido até os fins da terra. Este será a nossa paz, quando a Síria vier à nossa terra, e quando pisar em nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Estes consumirão a terra da Síria e a espada, e a terra de Nimrod nas suas entradas. Assim nos livrará da Síria quando vier à nossa terra, e quando calcar os nossos termos. E os remanescentes de Jacó entrará no meio de muitos povos, como orvalho da parte do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem aguarda os filhos dos homens. E o restante de Jacó estará entre os gentios, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais do bosque, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, ao qual, quando passar, pisará e despedaçará sem que haja quem as livre. A tua mão se exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão exterminados. E sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu exterminarei no meio de ti os teus cavalos, e destruirei os teus carros, e destruirei as cidades da tua terra, e derrubarei todas as suas fortalezas, e exterminarei as feitiçarias da tua mão, e não terás adivinhadores. E destruirei do meio de ti as tuas imagens de esculturas e as tuas estátuas, e tu não te inclinarás mais diante de obra das mãos. E arrancarei os teus bosques do meio de ti, e derrubarei as tuas cidades. E com ira e com furor farei vingança sobre os gentios que não ouvem. Capítulo 6. Ouvi agora o que diz o Senhor: levanta-te, contende com os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi montes e demanda do Senhor, e vós fortes fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma demanda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Ó povo meu, que tenho feito, e com que te enfadei? Testifica contra mim, pois te fiz subir da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que consultou Balaque, rei de Moabe, o que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças as justiças do Senhor. Com que apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou ao homem o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus? A voz do Senhor clama à cidade, e o que é sábio verá o teu nome. Ouvi a vara e quem ordenou. Ainda há na casa dos ímpios tesouros de impiedade e medida escassa, que é detestável? Seria eu limpo como as balanças falsas e com uma bolsa de pesos enganosos? Porque os seus ricos estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a sua língua é enganosa na sua boca. Assim eu também te enfraquecerei, ferindo-te e assolando-te por causa dos teus pecados. Tu comerás, mas não te fartarás, e a tua humilhação estará no meio de ti. Removerás os teus bens, mas não livrarás, e aquilo que livrares, eu entregarei a espada. Tu semearás, mas não cegarás. Pisarás a azeitona, mas não te ungirás com azeite. E pisarás o mosto, mas não beberás o vinho. Porque se observam os estatutos de Onre e toda a obra da casa de Acabe, e andais nos conselhos deles, para que eu tenha uma desolação, e dos teus habitantes um assobio, assim trarei sobre vós o opróbrio do meu povo. Capítulo 7. Ai de mim, porque estou feito como as colheitas de frutas de verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Já pereceu da terra o homem piedoso, e não há entre os homens um que seja justo. Todos armam ciladas para sangue, cada um caça a seu irmão com a rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal, assim demanda o príncipe, e o juiz julga pela recompensa, e o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles tecem o mal. O melhor deles é como um espinho, o mais reto é o pior
do que a sebe de espinhos. Veio o dia dos seus vigias, veio o dia da tua punição, agora será a sua confusão. Não creias no amigo, nem confieis no vosso guia. Daquele que repousa no teu seio, guarda as portas da sua boca, porque o filho despreza ao pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra sua sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei do Deus a minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. Eu e a minha inimiga verá isso, e cobri-la a vergonha que diz: Onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão, agora será ela pisada como a lama nas ruas. No dia em que se reedificar os teus muros, nesse dia estará longe e dilatado o estatuto. Naquele dia virá a ti desde a Síria e das cidades fortificadas até o rio, e do mar até o mar, e da montanha até a montanha. Mas esta terra será posta em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Apacenta o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança que habita a sós, no bosque no meio do Carmelo. Apresentem-se Bazã e Gileade como nos dias do passado. Eu lhes mostrarei maravilhas como nos dias da saída da terra do Egito. As nações o verão e envergonhar-se-ão por causa do seu poder, porão sobre a sua boca, os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpente, como vermes da terra, tremendo sairão dos seus esconderijos com pavor, e virão ao Senhor nosso Deus, e terão medo de ti. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade, que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Darás a Jacó fidelidade e a Abraão a benignidade, que juraste a nossos pais desde os dias antigos. Agora, 2 Crônicas, capítulo 28. Tinha Acaz 22 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel, e além disso fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou os seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore verde. Por isso o Senhor seu Deus o entregou na mão do rei dos sírios, os quais o feriram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos, que trouxeram a Damasco. Também foi entregue na mão do rei de Israel, o qual se lhe afligiu grande derrota, porque Peca, filho de Remalias, matou em Judá num só dia 120.000, todos homens valentes, porquanto deixaram ao Senhor, Deus de seus pais. Ezicre, homem valente de Efraim, matou a Maazias, filho do rei, e a Azricão, o mordomo, e a Eucana, e segundo depois do rei. E os filhos de Israel levaram presos de seus irmãos 200.000 mulheres, filhos e filhas, e também saquearam deles grande despojo, que levaram para Samaria. Mas estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Odede, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria, e lhe disse: Eis que, irando-se o Senhor, Deus de vossos pais, contra Jacó, os entregou na vossa mão, e vós os matastes com uma raiva tal que chegou até os céus. E agora vós cuidais em sujeitar a vós, filhos de Judá, e a Jerusalém, como cativos e cativas. Porventura não sois vós mesmo culpados contra o Senhor vosso Deus? Agora, pois, ouvi-me, e tornai a enviar os prisioneiros que trouxeste cativos de vossos irmãos, porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Então se levantaram alguns homens dentre os cabeças dos filhos de Efraim, a saber, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adlai, contra os que voltavam da batalha. E lhes disseram: Não fareis entrar aqui esses cativos, porque além da nossa culpa contra o Senhor, vós intentais acrescentar mais a nossos pecados e a nossas culpas.
sendo que já temos grande culpa e já o ardor da ira está sobre Israel? Então os homens armados deixaram os cativos e o despojo diante dos príncipes de toda a congregação. E os homens que foram apontados por seus nomes se levantaram e tomaram os cativos e vestiram do despojo a todos os que dentre eles estavam nus, e vestiram-nos, calçaram-nos e deram-lhes comer e beber, e os ungiram, e a todos os que estavam fracos levantaram sobre jumentos e conduziram-nos a Jericó, a cidade das palmeiras, a seus irmãos. Depois voltaram a Samaria. Naquele tempo o rei Zacás mandou pedir aos reis da Síria que o ajudassem, porque outra vez os edomitas vieram e feriram a Judá e levaram presos em cativeiros. Também os filisteus deram sobre as cidades da campina e do sul de Judá, e tomaram a Bet-Semes, e a Jalom, e a Gederosete, e a Socó, e os lugares da sua jurisdição, e a Tímina, e os lugares da sua jurisdição, e a Ginzo, e os lugares da sua jurisdição, e habitaram ali. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acás, rei de Israel, porque este se houve desenfreadamente em Judá, havendo prevaricado grandemente contra o Senhor. E veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Síria, porém o pôs em aperto e não o fortaleceu. Porque Acás tomou despojos da casa do Senhor e da casa do rei e dos príncipes, e os deu aos reis da Síria, porém não o ajudou. E o tempo em que este apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor. Tal era o rei Acás. Porque sacrificou aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudaram, eu lhes sacrificarei para que me ajudem a mim. Porém eles foram a sua ruína e de todo Israel. E ajuntou Acás os utensílios da casa de Deus, e fez em pedaços os utensílios da casa de Deus. E fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altares para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. Ora, o restante dos seus atos e de todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Acás com seus pais e o sepultaram na cidade em Jerusalém, porém não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Amém, meus irmãos, essa é a palavra do Senhor nosso Deus para nós hoje. Deus abençoe todos e até o próximo dia.